Eu sou Márcia Medeiros e esse é o canal Monólogos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre um dos autores que eu mais aprecio em termos da teoria da literatura, que é o Roland Barthes. Eu espero que vocês gostem. Bom, 7 de janeiro de 1977, Roland Barthes promove aquela que seria a sua aula inaugural na Escola dos Altos Estudos, no Collège de France. Essa aula inaugural foi a aula que iniciou com a cadeira de semiologia literária nessa escola. E nesse estudo, o Barthes vai mostrar quais são as suas principais conjunções no que se refere ao pensar a literatura. A aula se tornou um livro e foi publicado no Brasil em 2013 pela editora Cultrix. Eu quero frisar que a Cultrix não está me pagando nada para falar sobre esse livro, mas é que ele é uma obra tão espetacular que vale a pena a gente mencionar. As três forças que o Barthes considera primordiais para a literatura são a matesis, a mimesis e a semioses. Na opinião dele, são essas forças que articulam todo o processo literário e é a partir dessas forças que o texto literário pode ser utilizado para a gente representar e compreender uma série de questões que envolvem o ser humano e a sua natureza única, a sua natureza miseravelmente humana, como diz o filósofo Friedrich Nietzsche. Dentro desse contexto, eu vou falar para vocês nesse vídeo especificamente sobre o que o Barthes entende que é a matesis. Para o Roland Barthes, a literatura assume muitos saberes. Na opinião dele, todas as ciências estão presentes num texto literário. A literatura, independente de qualquer escola, independente de qual seja a escola em nome do qual essa literatura se declara, seja ela romântica, seja ela naturalista, enfim, independente disso, a literatura tem absolutamente um caráter realista. A partir do momento em que o texto literário é escrito, ele se torna uma realidade, ele se torna um fulgor do real. E dentro dessa premissa nós podemos dizer que a literatura constitui-se então em um saber enciclopédico. O que isso significa? A partir do texto literário nós somos capazes de fazer girar uma imensidade, uma grande quantidade de saberes. Vou dar um exemplo. Você não precisa assistir a Discovery para falar sobre sobrevivência. Basta você ler Robinson Crusoe. Então é nesse sentido que a matesis se configura enquanto força. A literatura ela não amarra nenhum tipo desses saberes. Ela não prende esses saberes. Ela não os fetichiza. Ela não cria em torno deles nenhum tipo de processo idílico. Na verdade, ela permite que eles ocupem um lugar indireto. Isso é uma questão importante. E por que ela permite que eles ocupem um lugar indireto? Porque a culpa da interpretação não é do texto literário, a culpa da interpretação é do leitor. Isso é uma questão que eu sempre costumava colocar para os meus alunos nas aulas de teoria da literatura. Não é você que tem que dizer, o autor quis dizer isso ou o autor quis dizer aquilo. O autor, ele escreveu. É você que interpreta esse texto a partir do saber que ele vai te oferecer. E é por isso que essa interpretação permite designar saberes possíveis. A literatura ela vai trabalhar justamente nos interstícios da ciência. A ciência pode estar atrasada em determinados pontos, ela pode estar adiantada em outros, mas a literatura ela consegue efetivamente sublimar qualquer tipo de saber que a ciência vai trazer. Ela corrige a realidade, a diferença entre a realidade grosseira, aquela na qual nós vivemos e a partir da qual nós somos limitados por muitas questões, e ela torna essa realidade volátil. De que maneira ela faz isso? Através da concepção e da construção de espaços que são espaços de fantasia sim, mas que porém se tornam espaços de realidade a partir do momento em que eles constituem universos nos quais os leitores e leitoras são convidados a se imiscuir, são convidados a se colocar. Então, dessa maneira, a literatura ela consegue mobilizar saberes que, embora não sejam saberes inteiros, saberes derradeiros, embora não sejam saberes científicos, são sim saberes que dizem muito sobre o ser humano.
É por isso que o Barthes coloca que a literatura sabe algo das coisas, mas sabe muito sobre o ser humano. É esse tipo de saber que propõe uma reflexividade infinita, ou seja, a literatura ela articula todos esses saberes a partir de um discurso dramático e não a partir de um discurso científico. E esse discurso dramático ele se exacerba na criatividade que articula toda a produção literária. Por isso, a gente percebe em alguns momentos uma certa oposição entre o discurso científico e o discurso literário, que hoje é contestada, obviamente, devido à utilização do método científico. Isso é uma questão que diferencia essas duas escrituras. Tá? Essa oposição, no pensamento do Barthes, ela é uma oposição pertinente. Ela põe frente a frente lugares diferentes de fala. Um representado pelo saber da ciência, o outro representado pelo saber literário, o saber da escritura, que é um saber de enunciação, que é um saber que articula efetivamente a mesma etimologia da palavra sabor. Para o Barthes, a premissa da Matesis é exatamente essa, que nós sejamos capazes de saborear aquilo que a literatura pode nos oferecer e que a partir daí nós consigamos pensar as palavras como instrumentos que projetam explosões de sentido, que projetam vibrações e que fazem, a partir desse contexto, com que nós nos tornemos cada vez mais humanizados. No nosso próximo vídeo, nós vamos falar sobre a segunda força da literatura, que na opinião do Roland Barthes é a mimesis. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam, curtam o nosso canal, deixe o seu like, ative o sininho para você receber as próximas notificações. Eu sou Márcia Medeiros e esse é o Monólogos.